Olá, tudo bem? Aqui é o tio Saulo. Hoje nós vamos para a sexta aula virtual de ciências. Vai ser uma aula bem rápida, ok? E sem mais delongas, vamos começar, tá bom? Pessoal, como nós estamos falando da água, estudando a água, hoje nós vamos falar sobre o ciclo da água. Você sabia que a água tem um ciclo? Assim como a nossa vida tem um ciclo, nós nascemos, crescemos, nos reproduzimos, né? Então a água também tem esse ciclo e a gente vai entender hoje mesmo, ok? Na natureza, pessoal, como a gente já sabe, a gente viu na aula passada, a água ela tem estados físicos. Ela tem o estado sólido, que é o gelo, o estado líquido, que é a água que nós conhecemos, a água que bebemos, enfim, e o estado gasoso, que é o vapor de água. E ela está sempre em movimento, ela sempre muda de um lugar para o outro. Ela está sempre em movimento, por exemplo, na correnteza dos mares, dos rios, nas nuvens, que são vapores de água, que a gente vai entender um pouco daqui a pouco. Então ela sempre está em movimento, né? E esses eventos que a gente vai citar, que a gente falou do movimento da água, a gente chama de ciclo da água, tá bom? Nos próximos 2 slides a gente vai entender como é que isso funciona, tá bom? E como auxílio, tá bom? Eu vou deixar para vocês lerem o livro da página 64 de Ciências, que é essa página aqui, capítulo 3, que ele tem uma imagem falando sobre o ciclo da água, tem um texto falando sobre o ciclo da água, uma coisa até um pouco mais completa do que eu vou passar aqui, ok? E que posso até explicar posteriormente, e logo após tem o exercício que vocês vão fazer, ok? Que eu vou pedir para vocês fazerem, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar, né? Perdão. Então, pessoal, como é que funciona o ciclo da água? Basicamente, são 4 etapas principais, ok? A primeira etapa, a gente sabe que a água ela está presente tanto no nosso corpo como no solo, tá bom? Então, a água que está no solo, ela está no estado líquido, geralmente, né? E aí, ela, com o calor do sol, ela começa a esquentar e começa a evaporar, como acontece, por exemplo, quando a gente esquenta a água no fogão, tá bom? Nós, seres vivos, nós também perdemos água em forma de vapor. Quando a gente fica suado, significa que a água que está no nosso corpo está sendo evaporada por causa do calor. Beleza? Então o vapor de água, ele acaba indo para a atmosfera. E aí a gente entra na segunda etapa do nosso ciclo. Essa produção de calor, de suor no nosso corpo, ela é chamada de transpiração, formação de suor, tá bom? E a evaporação, ela é o momento em que a água no solo, nos mares, nos rios, lagos, enfim, ela passa do estado líquido e vai para o estado gasoso, tá bom? Na segunda etapa, né, a água ela vai chegando nas camadas mais frias da atmosfera, ou seja, a água que estava esquentando, ela começa a ir para uma parte mais fria, né? Então o vapor de água, né, que a água que era líquida esquentou, que evaporou, foi para o céu. E aí lá no céu, em partes mais frias, ou seja, quanto mais alto vai ficando mais frio, a gente tem uma condensação, ou seja, aquele gás, aquele vapor, ele vai começando a voltar a ficar líquido novamente, né? E esse processo forma justamente, pessoal, as nuvens, beleza? Deixa eu só colocar o laser aqui. Então ele vai formando as nuvens, que é justamente a composição desse gás, que era o vapor de água, que está voltando a virar pequenas gotas da água. E aí, pessoal, as nuvens elas vão se movendo de um lugar para o outro por causa do ar em movimento, ou seja, a força do vento que vai carregando essas nuvens. Já na terceira etapa do ciclo, nós temos a parte em que as nuvens elas vão se enchendo de água de uma maneira em que elas não conseguem mais segurar aquele volume de água grande que tem. E aí elas vão começando a descarregar, ou seja, a tirar essa água em excesso, né, em forma de chuva. Um exemplo muito claro do que acontece é quando, por exemplo, você está na cozinha, você pega uma esponja seca e você começa a molhar ela de água e molha bastante. Você percebe que ela vai ficar tão pesada
que a água que está nela começa a cair. Uma roupa, por exemplo, quando você molha, ela fica desse jeito. Então, a água que foi lá para cima virou nuvem, a nuvem se encheu de água e soltou aquela água, a água em formato de chuva volta para a Terra. Só que, às vezes, em lugares mais frios, pode acontecer da água ficar tão gelada que pode virar, inclusive, pequenas pedras de gelo. É o que a gente chama de chuva de granizo. Granizo é chuva de pedrinhas de gelo. Ou pode virar neve. Tá? E quando a água chega de volta ao solo, ela volta para os mares, volta para os rios, volta para os lagos. E uma parte dessa água, ela acaba se infiltrando, ou seja, entrando no solo. E aí, onde aparecem os depósitos subterrâneos, ou seja, debaixo da terra, esses depósitos de água, beleza? E aqui a gente tem uma representação um pouco fiel do ciclo da água, né? Então a gente tem a água aqui, ó, no rio, ela evapora, ou seja, é evaporação, e também acontece na árvore ou no nosso corpo. A árvore também tem água. Ela transpira, ou seja, a água que está aqui na árvore evapora, né? Que é um processo que a gente chama de transpiração, e vai também para o céu, assim como a água do rio. Graças ao quê? Ao calor do sol. E aí, quando chega aqui no céu, que está mais frio, ela começa a esfriar, ela se condensa, né? Ela começa a voltar a virar água no estado líquido, carrega as nuvens de água, e aí o que é que acontece? Começa a chover. E a água volta para o solo, e aí acontece a infiltração, que é quando a água volta para os rios, ou, como eu tinha falado no slide anterior, ela se deposita, ela fica guardada debaixo da terra. Se você tiver alguma dúvida em relação a essa explicação, pode falar comigo no privado, beleza? Pessoal, o nosso exercício, a nossa prática hoje, vai ser vocês fazerem as questões 1, 2 e 3, da página 65 do livro de ciências. No caso, pessoal, vai ser essas questões aqui, ó. Só um minutinho. Essas aqui, ó. Questão 1, complete os espaços com os termos no quadro. Cada termo pode ser utilizado mais de uma vez. Vocês vão completar com as palavras corretas, né? Na segunda, vocês vão explicar o que significa condensação, evaporação, a fusão, que eu já tinha explicado, e a solidificação, ok? Vocês podem pesquisar na internet. E na terceira, vocês vão explicar qual é a relação entre as chuvas e as mudanças de estado físico da água. Essa resposta também tem no livro, ou vocês podem pesquisar na internet, beleza? Pessoal, façam no caso, as atividades podem ser feitas no caderno ou no livro. Poste a foto, né, com a hashtag não são férias no meu privado, para que eu possa registrar a presença de vocês, tá bom? Muito obrigado, fiquem em casa, cuide da saúde de vocês, em breve nós estaremos de volta novamente. Até logo!